Bom, então aqui, ó, nós vamos fazer a emenda, vamos passar agora pra nossa segunda carreira, né? Essa foi aqui a primeira, tá? Ela ainda não sobe tanto, né? Mas ela já é a primeira da subida. Aí tem essa diferençazinha, como a gente não utilizou o pontinho da frente, que aí diferencia o fundo da subida da bolsa, tá? Mas como eu falei pra vocês, é opcional, você pode pegar as duas perninhas também. Só de você não fazer aqui nenhum ponto a mais, né, além dos que já tem na base, que a gente já teceu, não tem aumento, então ele já vai começar a subir, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer a emenda, ó, você vai vir aqui atrás do segundo ponto, esse aqui é o primeiro e esse é o segundo. Vai pegar essa laçadinha, passar aqui pra trás, dessa forma, puxei demais, né? Pronto, aí você vem pela frente, tá, ó, pela frente, entra no ponto, no mesmo ponto onde a laçada passou, aqui, ó, dessa forma, pega o fio e traz aqui pra frente, aqui você vai tecer um ponto baixo, certo? Tecer o ponto baixo. Feito isso, agora a gente vai iniciar o ponto fantasia. É necessário apenas que seja um número par de pontos, então mesmo que você tenha feito aí outra quantidade, ou quando a gente faz com o fundo de crochê também muda a quantidade de pontos, o importante é que seja um número par. Se for número par a quantidade de pontos, vai dar certo o ponto fantasia, tá? Então, você vai vir no próximo ponto, e o ponto fantasia é o seguinte, você vai vir com a agulha, lembrando que eu já peguei a agulha mais fina, né, essa 4,5, pra facilitar aqui, ó, porque a gente vai entrar na parte aqui de fora do ponto, você vai entrar aqui pegando, ó, dessa forma aqui, as duas perninhas aqui da frente, ó, aqui e aqui, tá, ó, do lado de dentro não se vê nem agulha, certo? É só mesmo aqui pelo lado de fora. Bom, aí aqui, ó, você vai pegar o fio e vai fazer um ponto baixo normal, só que ele vai passar aqui nesse local agora, tá, ó. Então, sobe aqui um pouquinho pra ele dar uma altura legal e faz o ponto baixo. Então, vai ser um ponto baixo com esse relevo pela frente, o outro ponto baixo vai ser normal. Tá? Se você fizer com aquela agulha 6, você consegue, sim, consegue, mas é um pouco mais difícil de você entrar aqui, ó, tá? Porque aqui o espaço não é muito grande, certo? Então, por isso eu pego uma agulha de espessura mais fina, apesar dela não pegar tão bem aqui, ó, o fio, não puxar tão bem, às vezes soltar. Eu prefiro pra poder tecer o ponto, só que aí, se você tiver a tensão do ponto um pouquinho acochadinha, tem que ter o cuidado aqui, ó, de quando você pegar o fio, puxar, você subir um pouquinho, tá? Não deixa baixinho assim não, senão vai ficar muito repuxado os pontos. Então, sobe um pouquinho aí, pra ficar mais ou menos com essa altura que tá aqui esse ponto, ó, essa laçadinha. Aí sim, você fecha o ponto baixo, certo? Então, a gente vai repetir esse mesmo processo, ó, um ponto baixo, normal. O outro é esse relevo, que é esse próximo aqui, que seria o lugar da gente pegar aqui. A gente vai pegar na parte da frente do ponto, essas duas perninhas, certo? Então, o processo é só esse aqui, tá bom? Assim, a gente vai tecer toda a nossa carreira. Um normal, ou outro com esse relevo aqui pela frente, tá? Algumas pessoas chamam esse ponto de ponto espiga. Não sei se é esse mesmo nome, não sou muito ligada ao nome. Eu acho lindo, aprendo, né? Mas sobre o nome, às vezes, a gente vê aí muitos locais na internet, no Pinterest, no YouTube. O pessoal, um diz um nome, outro diz outro, então eu prefiro ensinar o ponto sem, né, dizer o nome, tá? Até porque eu não sei quem criou esse ponto, só sei que ele é lindo, né, gente? Então, se você chama de ponto espiga, tá ok também. Então, é só fazer esse ponto, esse desenho padrão que a gente tá mostrando aqui, até a gente finalizar a nossa carreira. Então, pessoal, aqui eu vou ensinar pra vocês como eu passo também pra próxima carreira. Assim como eu mostrei aqui, é o mesmo processo também se você estiver fazendo com fundo de crochê, tá bom? Então, é só você, ó, subir a laçadinha, dar uma olhadinha aqui, ó, ver que esse aqui é o primeiro ponto, aqui é o segundo. Então, você vem atrás do segundo ponto, pega essa laçadinha, passa pra trás. Então, aqui a gente tá repetindo o mesmo processo, apesar de ser com fundo de crochê, também é a mesma coisa, tá? Aí, passou a dar uma leve ajustadinha pra não ficar tão folgado. E vem no mesmo ponto onde a laçada passou, tá? Que no caso aqui é o segundo, esse aqui foi o primeiro e esse é o segundo, ó. Vem pela frente, entra. Deixa eu ver se eu entro aqui direitinho, soltou.
Isso, entra, pega o fio e traz aqui pra frente. Dessa forma, e aqui você faz o ponto baixo. Aí sim, agora você inicia o ponto fantasia, ó. Nesse primeiro aqui foi ponto baixo normal, agora aqui é o relevo. Mesma coisa, ó, você entra aqui pegando pela frente, certo? E faz aqui o ponto. Pessoal, se você chegou até o momento aqui, não deixou o like, não esquece, tá? Deixa o like aí, é muito importante. E também eu quero pedir um favor pra vocês, que é fácil e gratuito, vocês me apoiarem aqui no canal, pra gente continuar mantendo aqui as aulas gratuitas. Eu preciso do apoio de vocês assistindo os anúncios, é a única forma pela qual a gente consegue um retorno financeiro, apesar de ser bem pequeno, mas nos ajuda a manter, né, comprar materiais para trazer aulas aqui para vocês, tá bom? Então, sempre que possível, vocês assistem 1 ou 2 anúncios aí para nos ajudar, tá bom? E também compartilha, né, gente? Compartilha com alguém aí que você conhece nos grupos do WhatsApp, tá? Para mais pessoas conhecerem nosso trabalho, eu fico muito feliz com o apoio de vocês, tá? É gratuito e bem facinho, né? Então, sempre faz um intervalo, né? Intercalando, né? Um é ponto baixo, o outro já é o relevo pela frente, ó, tá? Faz aí o relevo. O outro, ó, não pula ponto, tá? Não vai direto pra esse, ó. Tá vendo que a gente trabalhou o que é relevo? Ele tá aqui. Então, o próximo é esse. Aí, esse aqui é ponto baixo. Se você pular ponto, vai dar erro, tá? Ah, Dani, cheguei ao final, não deu certo, tá? O número par não deu certo, porque às vezes você pulou algum ponto, tá bom? Tem que ter esse cuidadinho aqui. Principalmente nessa carreira, nas outras já tá mais definido, então não tem problema. Nessa primeira que a gente começa a fazer o ponto fantasia, tem que ter mais cuidado. Então, é isso, tá? É só seguir fazendo um ponto baixo, outro relevo, pegando pela frente aqui as duas perninhas, ó. Outra coisa, não repete ponto. Se esse você trabalhou, você não vai nele aqui não, você vai no próximo, ó, tá? Tem esse cuidado. Vou fazer aqui toda a carreira, e esse é o processo, tá bom? Nesse caso aqui eu tô dando um exemplo pra vocês, mas eu não gosto de fazer com fundo de crochê esse modelo, eu quero que ele fique mesmo com fundo no sintético. Porque além de eu ganhar tempo, né, bem mais prático, mais rápido, já não preciso gastar com material pra fazer aqui a estruturação do fundo com a tela e nem preciso também colocar bailarinas. Então, é bem mais prático fazer, como eu falo pra vocês, é a minha opção, eu prefiro assim, tá bom? Então, eu só dei aqui a explicadinha no crochê pra vocês entenderem, espero que vocês tenham conseguido pegar, porque tem essas duas opções sim, tem como fazer, tá bom? Então, pra ganhar tempo, eu prefiro mais esse, né, aquele outro lá, depois eu vou desmanchar. Então, aqui eu tô terminando a carreira, que é a nossa primeira, né, que eu ensinei pra vocês. A nossa primeira carreira aqui do ponto fantasia. Aí, aqui, ó, finalizando, vou fazer, ó, vocês podem ver que intercalou. Ponto baixo, e aqui é o relevo, tá? No caso, como eu comecei a carreira com ponto baixo, eu vou terminar com ponto relevo, né? O desenho aqui do ponto, tá? Aqui pela frente, pronto. Dani, como é que faz aqui a mudança para a próxima carreira? Mesmo processo, ó. Sobe a laçadinha, pula o primeiro ponto, entra aqui no segundo por trás. Todas as carreiras a partir daqui em diante, né, dessa aqui em diante, sempre vai ser a mesma forma de emendar, tá? Que eu tô mostrando aqui agora pra vocês. Pega a laçadinha, traz aqui pra trás. Leva lá. Depois se ajusta pra não ficar tão alta. E pela frente você vai vir no mesmo ponto, ó, que é justamente o relevo, tá? Vem pela frente, pega aqui o fio e faz um ponto baixo normal. Nessa carreira, em todas as outras, a gente vai sempre intercalar. O que era relevo vai ser ponto normal, o que era ponto normal vai ser esse relevo pegando pela frente, tá bom? Então, ó, sempre intercalando. Então, aqui eu fiz certinho, ó. Deu certinho em cima do relevo, agora foi um ponto normal e agora vai ser um relevo onde era normal. Então, você entra aqui, ó, cavando, tá, ó, com a agulha, pra não forçar o braço, pega aqui o fio, traz aqui pra frente, ó, sobe e faz o ponto. O próximo é ponto baixo normal, onde era relevo, tá? O outro, onde era ponto baixo normal, agora vai ser esse relevo, né? E aí, vai formando o desenho do nosso ponto, tá? Então, a gente vai seguir fazendo, ó, ao redor de toda a carreira dessa forma. Finalizando a carreira, repete a mesma forma de emenda, né? Que vai finalizar de uma carreira para começar a próxima. Mesma coisa que eu ensinei aqui pra vocês, eu vou fazer em todas as outras carreiras, só repetição, tá bom?
E aí, até a gente subir aqui a altura que a gente precisa pra nossa bolsa, tá bom? Então, eu vou crescer aqui bastante carreira, não vou repetir muito pra não ficar muito extenso o vídeo. Se tiver dúvida, você volta, vê aí direitinho o que eu mostrei, né? Bem devagar, como é que faz a emenda de carreira. Você vai aprender, tá bom? Então, é isso, vamos crescer já, eu retorno com ela bem grandinha. Então, pessoal, já cresci aqui bastante carreiras, ó. Ficou uma altura bem legal, já meço aqui pra vocês, tá? Mas antes de tudo, a gente vai contar quantas carreiras eu fiz, ó. Começando aqui com o desenho do ponto, tá? Vou computar mais pra cá, porque ele vai indo pra cá, né, a contagem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras. Então, tô terminando aqui a nossa 19ª carreira, tá? Bom, e aqui a gente tem aproximadamente, ó, medir aqui com vocês 20 centímetros de altura. Então, no meu caso aqui, eu precisei fazer 19 carreiras para chegar a 20 centímetros, mas você vai analisar aí quantas carreiras você precisa, independente da quantidade de carreiras, o importante é você chegar a 20 centímetros também. Então, pode ser que você faça mais ou menos carreiras do que eu, o importante é que você chegue a 20 centímetros, aí a gente para de fazer o desenho aqui do ponto fantasia. Então, aqui a gente vai já passar para a próxima carreira, fazer a última carreira só de ponto baixíssimo, tá? Não precisa fazer emenda, você vai vir nesse primeiro ponto, ó, na parte de trás aqui, tá aqui a correntinha, você entra nela e vem aqui e faz um ponto baixíssimo, tá? E aí, vai no próximo ponto, pegando, ó, o fiozinho de trás do ponto e vai fazendo o ponto baixíssimo. Faz levemente folgadinho para não ficar repuxada a parte de cima, tá? Não é essa a intenção, é só mesmo para dar o acabamento. Então, você dá uma leve aumentadinha aqui na laçada antes de tecer o ponto. Sempre pegando apenas a perninha de trás, tá? Então, a gente vai fazer toda a nossa carreira. Se você quiser, você marca aqui, mas dá pra perceber onde a gente começou, tá vendo, ó? Mas se quiser, pode marcar, né, direitinho pra você saber onde parar quando for finalizar aqui a carreira, tá bom? Então, eu vou fazer toda ela dessa forma, pegando só a perninha de trás e já retorno com ela prontinha. Já finalizei, né? Então, a gente vai, ó, aqui fiz o último ponto, esse foi o primeiro da carreira. Então, agora a gente vai puxar o fio, tá? Essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar pra parte de trás da bolsa, tá? Então, a gente vai fazer uma emenda aqui, vai ficar um pouco invisível também, não se preocupe com isso. Mas é só você puxar mais ou menos aí, uns 4, ó, 5 dedinhos. E aí, você corta, tá? O excesso, cortou. Tira o que vem do novelo, e aqui na parte de cima, ó, você vai levar lá pra trás. Você vai vir no próximo ponto, que é esse aqui, tá? Ó, e vai, tá vendo que eu tô vendo de dentro pra fora, né? Bem na parte do meio do ponto, e vai levar esse fio lá pra trás, tá? Aqui a gente pode simular um outro ponto baixíssimo também, trazendo aqui, ó. Normalmente eu só levo pra trás, porque o detalhe aqui é muito pequeno, mas você pode vir nesse último ponto, ó, tá vendo? E pegar o fio e levar aqui. Então, ele vai simular também um ponto baixíssimo, certo? E aqui na parte de dentro, ó, você vai trazer esse fio, escondendo por dentro dos pontos e ajudando a ficar mais segura essa emenda, pra ela não aparecer, né? Não voltar. E aí, você vai trazer mais pra baixo, passando aqui por dentro. Essa agulha aqui mais fina ajuda nessa parte, né? Trazer também. E aí, você leva até mais embaixo um pouquinho, depois você pega o isqueiro, queima com a parte azul da chama, tá? Porque aí não vai ficar preto aqui a parte da queimagem do fio, então você queima e aperta aqui pra ele prender, colar, tá? Porque vai virar uma colinha e fica super seguro. Na parte de baixo lá também você faz a mesma coisa, tá, gente? Eu acabei esquecendo no início, mas dá pra fazer ainda. É só cortar aqui o excesso e queimar, né, e colar, tá bom? Então, faz esses dois arremates aí, agora a gente vai passar pra fazer aqui a aba da nossa bolsa. Lembrando que você pode fazer da mesma cor, né, mesmo fio, que você fez a bolsa, você pode fazer a aba, ou pode fazer como eu fiz, né, mudar aí as cores pra dar um charme a mais. Bom, você vai pegar o fio, tô usando aqui agora o telha, mesmo aquele que eu ensinei pra vocês no início, o fundo no crochê. É a mesma espessura, tá? É o fio náutico da Bags também de 5, então, só muda a cor, tá? Lembrando que
a bolsa, né, completa até aqui, usa um rolo de fio, tá bom? E aí, pra fazer aqui a aba, a gente vai pegar o restinho de outra, no meu caso aqui, de outra bolsa que eu fiz, tô aproveitando o restinho pra fazer a aba. Se você for fazer como eu expliquei, que dá pra fazer na mesma cor, então vai precisar um pouco mais de meio quilo, tá bom? Lógico que isso aqui é algo que eu tô fazendo aqui pela medida do que aconteceu comigo, mas pode ser que mude, né, dependendo da tensão do ponto de cada pessoa, tá bom? Ou também até se você mudar, né, a marca, a espessura, também pode alterar essa questão. Então, aqui a gente vai fazer uma laçadinha inicial, lembrando que eu voltei agora pra agulha 6, tá? Porque é a espessura mesmo indicada para esse fio. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial, ó. E aqui eu vou tecer um cordão de correntinhas, vou precisar de 14 pontos para a base, e vou fazer mais uma para dar altura, então 15 no total, tá bom? Então, aqui, ó, uma levemente folgada, tá? Não esquece, porque se você fizer essa correntinha muito acochada, o que vai acontecer é que um lado da aba vai ficar bem assim, mais apertadinho, o outro lado mais folgadinho. Então, esse início tem que ser levemente folgado mesmo, tá bom? Não exagerado, mas um pouquinho mais folgado do que a gente faria normalmente. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aqui pra base, mais uma pra dar altura, tá? 15 no total. Então, aqui eu vou pular essa uma que eu fiz por último pra dar altura, vou vir nessa aqui anterior, na parte de trás da correntinha eu entro, ó, nessa barriguinha, que é a parte da frente, essa é a parte de trás. Então, aqui nesse altinho aqui é onde a gente vai entrar, tá bom? Então, você entra aqui, pega o fio, sobe e faz um ponto baixo. A nossa aba é bem simples, é só no ponto baixo, tá bom? Então, a gente vai tecer aqui, ó, um ponto baixo para cada uma das correntes. Vamos fazer aqui, vai dar um total de 14 pontos baixos. Bom, e aí, completando meus 14 pontos, eu vou medir aqui pra vocês terem uma noção, mais ou menos, de qual é a medida que fica isso aqui, para que você se baseie aí, né, e faça na medida também, tá? Então, pode ser que no seu caso, ó, em torno de 15 a 16 centímetros aqui, ó. Pode ser que no seu caso, você acaba fazendo mais ou menos correntes para chegar a essa medida de 15 a 16 centímetros aqui, tá bom? Então, aqui agora você vai fazer uma corrente para dar altura, vai virar o seu trabalho para a esquerda e vai voltar tecendo ponto baixo, pegando aqui as duas perninhas do ponto, ó, da parte de cima mesmo. Então, vem aqui, ó, não é só a de trás, nem é só da frente, pega as duas mesmo assim. E vem tecendo ponto, tá? Então, vamos fazer toda a nossa carreira, repetindo aqui os nossos 14 pontos, aqui no meu caso. Bom, fiz aqui o último ponto, ó, estou finalizando a nossa segunda carreira. Aí, você repete o processo, faz uma corrente para dar altura, vira o trabalho e volta tecendo ponto. Então, a gente vai fazer isso até a gente completar 10 carreiras. Eu estou aqui na terceira, vou fazer a quarta, até a quinta, sexta, até chegar a 10 carreiras, tá? Então, quando você chegar em 10 carreiras, você para. Aí, eu também vou voltar aqui para explicar a partir dali em diante. Então, pessoal, aqui eu já completei as minhas 10 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras, tá? Ficou aqui aproximadamente, deixa eu ver aqui, as 10 carreiras, aproximadamente 10 centímetros, tá? Então, 10 por 15, quase 16. É a medida que a gente precisa para a nossa aba. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos ao redor, só para dar acabamento, tá bom? Aí, aqui você vai, ó, finalizar a carreira, fazer uma corrente para dar altura, vai virar para trabalhar esse lado aqui agora, tá? Então, aqui, ó, como a gente fez 10 carreiras, a gente vai fazer 10 pontos nessa lateral. Então, aqui eu entro, ó, vou pegar aqui duas perninhas do fio, deixar uma embaixo da agulha, como se eu tivesse entrado bem no meio do ponto, tá? Na verdade, é isso mesmo, né? Pego o fio, sobe e faço o ponto baixo, certo? Agora, aqui eu entro, ó, nessa parte altinha, entro aqui embaixo e faço o ponto baixo, tá? Então, a gente vai trabalhar assim, sempre um ponto no alto, um no baixo, um no alto, no baixo, no alto, no baixo, até a gente finalizar. E aí, a gente vai ter exatamente 10 pontos, porque eu fiz 10 carreiras, tá? Então, aqui no baixo, entro no alto e entro novamente, tá?
E aí, aqui no baixo, sempre eu não gosto de entrar aqui onde tem esse buraquinho, não. Senão ele fica bem maior, né? Então, pra evitar, eu entro aqui, ó. Entro pegando essa perninha de cima aqui e essa outra aqui, tá? Igual eu fiz lá no fundo, quando eu ensinei pra vocês o fundo, a parte do fundo. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vou continuar fazendo os meus pontos. Quando chegar aqui, é a hora de a gente fazer o pontinho do canto. Então, quem assistiu a primeira aula, viu lá que eu faço o pontinho do canto pra poder passar pro outro lado, tá? Então, já tô chegando aqui, eu já vou mostrar logo pra vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, falta o último ponto, que é aqui, tá? O 10º ponto. Certo? No meu caso, fiz 10 carreiras. Se você tiver feito mais pra chegar à mesma medida, então vai ser a quantidade de carreiras que você fez. Agora, pra mim vir pra esse outro lado, eu faço mais um ponto no mesmo lugar, que é o ponto do cantinho que eu falo, tá? Se você quiser fazer só uma corrente, também pode, mas eu gosto de fazer o mesmo ponto. E aqui, ó, você olhando pela parte de cima, você encontra os pontos, tá vendo? O primeiro, o segundo, o terceiro, tá? Então, é só entrar em cada um deles e tecer aqui os pontinhos, tá? Ó. Você entra e faz os pontos. Então, aqui é só a gente seguir fazendo esse processo todo até chegar no outro cantinho ali pra ir pro outro ladinho, tá? Vai ficando dessa forma. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Aí, chegando aqui, você faz mais um ponto pro canto, já vem mais um pra esse lado, já fica fazendo, ó, um ponto no baixo ou no alto, no baixo ou no alto, até a gente completar aqui, no meu caso, 10 pontos. Feito isso, faz o ponto do cantinho, vem para esse lado e faz um ponto em cada um, até chegar aqui, que foi onde a gente iniciou. Aqui, ó, finalizando, agora eu vou fazer o último ponto, tá? E aí, a gente vai ter, ó, sem contar o ponto do cantinho, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, assim como era 14 na nossa carreira. Então, aqui tem 14, aqui tem 14, aqui tem uns 10 e um em cada cantinho, tá? Então, aqui, ó, finalizando, vou fazer mais um ponto, porque lembra que a gente fez o primeiro foi pra esse lado, então, vou fazer o ponto do cantinho. Entro aqui, se eu ver que vai ficar um buraquinho, ó, tipo, esse aqui ficou um pouco maior, eu vou entrar em outro lugar aqui, mais aproximado, só que num lugar mais apertadinho, pra evitar de ficar um buraquinho, tá? Ficar mais bonitinho assim. Tem detalhes que fazem diferença, né? Então, aqui, pessoal, a gente finaliza a nossa aba. Você pode tanto costurar ela lá na bolsa com o próprio crochê, como normalmente eu faço, como também pode costurar com a agulha de tapeçaria, que também dá super certo, tá? Então, finalizado aqui agora, a gente vai, ó, pegar aqui a bolsa, certo? Nós vamos amassar ela assim, ó, pra esse lateral aqui ficar retinho, com esse amassado não ficar torto, né? Ficar bem retinho. Amassa, aí você vai marcar aqui, colocar um mosquetão pra marcar, certo? As duas laterais. E a gente vai contar pra ver se de um lado e do outro tá a mesma quantidade de ponto, pra tentar fazer com que ela fique o mais reto possível, né? Aqui a nossa aba não ficar torta. Então, conta aí quantos pontos tem aqui, conta quantos pontos tem aqui e tenta centralizar pra ficar a mesma quantidade pra cá e pra cá.